Olá, meus caros, boa noite. Thomas Korontai, Convergência, sou coordenador nacional e resolvi fazer essa live por sugestão de alguns membros da coalizão Convergências para comentar essa notícia, né, que num primeiro momento soa tão boa, né, tão alvissareira. É a notícia de que o presidente Bolsonaro vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso para instituir uma lei do voto impresso, né? Enquanto eu vou fazendo uns ajustes aqui, vamos esperar que o pessoal vai chegando também. Acredito que isso seja comunicado, né, para o pessoal. E vocês que já estão aí, se quiserem compartilhar e trazer mais pessoas para cá, acredito que tudo bem, Mônica. Grande Mônica Martins, boa noite. Mônica é uma pessoa fantástica lá de Florianópolis e que criou o portal Transparência Eleitoral, o portal mais completo do Brasil, que ficou fora do ar, né? Está fora do ar ainda, por determinação judicial. Então as pessoas pensam que aqui não existe censura no país, mas existe, né? A juristocracia, e por conta disso nós estamos trabalhando na fundação do Instituto Transparência Eleitoral, que é para realmente ter musculatura institucional e podermos enfrentar as pessoas que não são do bem, as pessoas que estão contra o Brasil e contra a obrigação como agentes públicos de Constituição, né? Então, muito bom ver a Mônica por aqui. Deixa eu compartilhar aqui em 2 ou 3 páginas aqui, inclusive na minha, e assim nós podemos começar enquanto o pessoal vai chegando aí para nós comentarmos sobre essa situação, né, sobre essa notícia, né, do presidente Jair Bolsonaro, sobre o projeto de lei que vai ser encaminhado por ele, né, ao Congresso para tentar, mais uma vez, né? Quem tiver por aí, que a Mônica, por exemplo, conhece muito dessa história toda, pode nos ajudar, né? Inclusive a Mônica, se quiser participar aqui, pode só dar um oi, né? Dizendo eu quero participar, e você já entra comigo na live aqui também, né? Vamos ver aqui como é que ficou e vamos compartilhar aqui nas demais páginas, e eu gostaria que vocês fizessem o mesmo para que todos pudessem acompanhar o que é que nós vamos conversar aqui, né? Então, mais 1 ou 2 minutinhos. Mônica, se quiser participar, só me avisa que daí eu aciono aqui para você entrar também, né? Mas a Mônica é muito discreta, eu conheço ela. Ela não gosta de trabalhar nos bastidores, né? Muito bem, vamos lá. Mostrar o URL do vídeo, a gente copia, né? Copia a URL e posta nas páginas que a gente quer postar, né? Nós já estamos aí com 12 pessoas e a página das Convergências ainda é uma página que está em crescimento orgânico. Nós não compramos likes, não compramos curtidas, nem nada disso. Ah, muito bem, Mônica. Você é sempre uma gentileza, né? Vamos lá. E eu quero realmente abrir aqui essa outra página, colocar aqui e vamos compartilhar, né? Nós estamos subindo aí a participação e nós já vamos começar a comentar essa história do presidente enviar um projeto de lei, mais um, né? Mais um para o Congresso. Nós já tivemos, não sei se vocês sabem, mas nós já tivemos, antes da lei aprovada em 2015, de autoria do próprio Bolsonaro, enquanto deputado, nós tivemos duas leis, né, duas adaptações da Lei 9.504 de 1997, se bem me lembro,
que tratava exatamente do voto impresso. Mas o TSE sempre procurou fraudar o processo todo, né? Vamos colocar assim nessas palavras mesmo. O que significa isso? Sabotar, né? Ah, não funciona, as impressoras não funcionam, dá sempre problema e coisa e tal, então tem que anular isso, né? E realmente foi o que fizeram, né? É, eu não me lembro bem quais foram os anos, mas antes desse processo 15, ele já tinha sido indeferido, ou seja, cassada, né? Existia a lei, o Amilcar Brunazzi que conta muito bem esse processo todo, porque ele acompanhou isso desde 1997, né? Para mim, ele é o pioneiro disso, né? O pioneiro da discussão, da contrariedade das urnas eletrônicas, ele como um dos maiores especialistas em informática do país, e engenheiro de sistemas e tudo mais, e ele criou daí um site chamado votoseguro.com, né? E boa noite, Marta Cristina, tudo bem? Tem que retornar sem dúvida. Ana Flávia Assunção, boa noite, sejam bem-vindas. E aí o Amilcar, ele já vinha, tudo bem, Tânia, boa noite. O Amilcar já vinha também falando isso desde, também não, nós é que somos os também, né? Porque ele que começou com essa briga toda e eu acompanhei isso desde 97, 98. Talvez, Lúcia, no seu aparelho, né? Porque eu estou falando aqui em alto e bom som, né? Se eu aproximar demais aqui vai ficar muito intimista demais, né? Vai ficar muito próximo, não vai ficar bom, né? Mas muitas vezes é o problema do aparelho, né? Às vezes acontece comigo também. Então veja, nós tínhamos essas duas leis, elas foram derrubadas, né? Sempre adaptadas do artigo 59A da Lei 9.504 de 1997, e aconteceu o mesmo quando veio a mini reforma de 2015, quando o deputado Jair, é engraçado, né? Eu estou aumentando, aqui não tem mais o que fazer, não. Não tem o que fazer, acho que é coisa do Facebook, viu? Eu aproximei um pouquinho aqui, vamos ver se melhora, né? Então, essa lei, ela foi reincorporada, né, reintroduzida no ordenamento jurídico pela terceira vez em setembro de 2015, quando a Câmara aprovou, né? Tudo bem, Josué, seja bem-vindo. Quando ele aprovou, o Congresso aprovou a reintrodução desse tema, né, do voto impresso. A presidente Dilma tentou derrubar, né? Tudo bem, Célia? Tentou derrubar e a Câmara derrubou o veto da presidente de uma maneira assim, nossa, quase que por inteiro, né? 2/3, né? Mais de 2/3 praticamente realmente derrubaram, né? O veto foi histórico isso aí também. Quem assumiu a presidência foi do TSE, foi o Gilmar Mendes, né, o então ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo também, essas aberrações aqui no Brasil, né, e ele simplesmente enrolou a situação, né, não fez o que tinha que fazer com a lei promulgada, era obrigatório, né, o TSE fazia a sua parte, cumprindo a lei, né, mas não fez isso. Então, passou-se o tempo e em 2017, final de 2017, veio com a história de fazer novas urnas com módulos de impressão inclusos e coisa e tal, e apresentou um pré-orçamento de 2,5 bilhões, né? E isso foi derrubado por um membro nosso lá da Convergências, lá em Brasília, na audiência pública, quando ele perguntou, escuta, mas o ministro Aires Brito, que era presidente do TSE em 2010, disse que tinha 473 mil urnas disponíveis e que tinham disponibilidade para poder receber o módulo de impressão,
né? E aí caiu por terra, né, essa tentativa do Gilmar Mendes ou de obstruir realmente o processo, como conseguiu depois, ou sei lá, criar um fato novo de 2,5 bilhões, que é um dinheiro muito interessante para circular entre pessoas, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é assim, quando muito dinheiro circula entre agentes públicos, a coisa fica muito mais cara, né? Muito bem. Então, tudo isso foi derrubado. Nós já com a Convergência, em 2017, começamos a bater nisso, até que em junho, juntamente conosco também, mas por iniciativa de um dos ativistas, o também técnico em informática, Cláudio Tonelli, ele entrou com uma sugestão legislativa no Senado e que recebeu mais de 20 mil assinaturas em 2 semanas. E que sugestão era essa? A partir de uma publicação nossa de que o voto deveria votar assim no papel, né? No papelzinho mesmo. E ele também já era a favor disso e não teve dúvida, tomou iniciativa e fez, e mais de 20 mil assinaturas em questão de 2 semanas, e se transformou em uma sugestão de projeto de lei. Infelizmente caiu, por sorteio, caiu na mão da Gleisi Hoffmann, então senadora, né? Então, eu não preciso dizer muito o que realmente poderia acontecer, né? Enquanto essa história toda rolava, o tempo passou e a PGR, né? A Procuradora-Geral da República, a chefe da PGR, Raquel Dodge, entrou com uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, alegando que o sigilo do voto seria quebrado, né, que está previsto no artigo 14 da Constituição. É uma coisa ridícula, né? Porque o voto seria impresso, ninguém tocaria nele, o voto cairia dentro de uma urninha à parte, né? Para depois poder ser recontado eventualmente, né? Muito bem. Eu estive lá no Senado no dia 6 de junho de 2018, né? Exatamente com o objetivo de acompanhar e tentar barrar de alguma forma, né? Juntamente com outros membros da Convergências e não aliás, eu queria dar voz de prisão para o Gilmar Mendes, mas aí me pediram para não fazer isso, né? Vários advogados, amigos nossos ali, o próprio general Paulo Chagas falou, você tem toda a razão, mas o crime está sendo cometido. Que crimes eram esses que estavam sendo cometidos? Eu vou contar para vocês. A PGR, quando a PGR entrou com a ADIM, quem era presidente ainda era o ministro Gilmar Mendes, né? E quando o processo foi distribuído para o Supremo Tribunal Federal, caiu na mão, depois de o ministro Fux, se não me engano, o Fux, abrir mão por se declarar incompetente em face de ele estar assumindo a presidência do TSE. E no segundo sorteio, que eu não sei se foi bem o sorteio, caiu na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deveria se declarar incompetente, ele não podia, do ponto de vista ético, moral e legal, por ter sido presidente do TSE até pouco tempo, de ser o relator do processo que beneficiaria as ideias dele, né, dentro no Supremo Tribunal Federal, sabe? Quer dizer, ele iria usar um outro órgão, o Supremo Tribunal Federal, para anular uma lei que ele não cumpriu dentro do TSE. É uma coisa de louco que acontece nesse país, sabe? Todo mundo tinha que estar preso, sabe, por cometimento de crime. Isso está previsto em lei. Tem a lei 7.079 de 1950 que prevê isso, né? E não aconteceu nada, sabe? A PGR, né? Quer dizer, Procuradoria-Geral da República, que deveria defender a Constituição, deveria ser o guardião
do cumprimento das leis, né, deveria, o que a chefe da PGR deveria fazer? Ela deveria dizer, ó, ministro, desculpe, o senhor não pode ser relator do processo. Mas não, ela sentou do lado dele, né? E do outro lado estava lá quem? A presidente Carmen Lúcia, que presidia o Supremo Tribunal Federal. Só que ela, como presidente, também deveria, presidente do Supremo Tribunal Federal, é a Suprema Corte Judiciária do país, ela deveria ter dito, ministro, com todo respeito, o senhor não pode ser relator do processo, sabe? Inclusive, foi dado entrada em mandado de segurança por parte da Associação Pátria Brasil para justamente impugnar a relatoria das mãos do Gilmar Mendes e não foi apreciado, sabe? Não foi apreciado. Tudo bem, Fabiano, eu não sou uma autoridade não, pelo amor de Deus. Só sou um cidadão lutando. Tem gente fantástica dentro da Convergência, do Transparência Eleitoral. Ó, a Mônica Martins aqui, sim, é fantástica nesses estudos de processos eleitorais, né? Mas nós temos aí a Milka Brunazzo, temos o Pedro Rezende, né? Tem o Diego Aranha, tem gente aí fantástica, sabe? Então veja o que aconteceu. Cometidas uma série de ilegalidades, um teatro, né? Um ministro, se não me engano foi Alexandre de Moraes, e espero, né? Espero não estar errado, mas me parece que foi ele. Mas foi um ministro, tá? Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo aí, meu querido irmão. E ele disse que o eleitor carregaria o voto impresso para casa. Pasmem, senhoras e senhores, o cara falou isso. Um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles não sabem o que estão fazendo lá. Não conhecem a lei, não conhecem o que estão julgando, não conhecem o processo em si. Então, estão fazendo o que lá? Um teatro. Um teatro. Aí vieram com historinhas lá da carochinha de 1905, 1910, né? Do voto em cabresto e não sei. Pelo amor de Deus. Olha, fizeram um teatro dantesco. Dantesco. Tá? Muito bem. A lei foi suspensa, não foi anulada, foi suspensa. Então é preciso que o presidente, com sua assessoria, observe muito bem essa situação, né? Você vai mandar um novo projeto de lei para uma lei que já existe, mas que está suspensa. Opa, vamos com calma, né? A campanha já acabou, né, presidente? Então vamos fazer a coisa certa, tá? Eu acho que o senhor está certo, que tem que dar atenção para isso. E eu digo para vocês, meus amigos, o processo eleitoral é a reforma mais importante, a mais urgente de todas as reformas. Porque sem um processo eleitoral honesto, transparente, decente, nada do que é feito no Brasil é legítimo. Porque as pessoas que estão lá no poder, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, estão sob suspeição. Até o presidente Bolsonaro, todo mundo. Ah, mas ele ganhou. Claro que ganhou, também votei nele, tá? É claro que ganhou, sabe? Só que ele não ganhou só com 53, 54%. Ganhou com muito mais do que isso. E por quê? Por que eles admitem essa busca falsa de comparação de forças para prejudicar as demais reformas que precisam ser feitas? Isso é muita burrice, me desculpe, sabe? Então, teria que ser realmente, ele tem que se assessorar melhor, porque tem algum problema na estratégia aí. Bom, com relação a essa questão do voto impresso, dessa nova lei do voto impresso, nós vamos contribuir na Convergência, já estamos com um projetinho de lei que vai ser encaminhado agora ao presidente. Ó, presidente, está aqui, ó, tá? Está aqui, está prontinho. Isso aqui que tem que ser. E vocês querem saber o que é? Eu só não vou revelar quem foi o autor disso aqui, não fui eu, apesar de eu ter participado de todas as discussões, mas não fui o autor do texto,
Então vamos lá, colocar aqui certinho como é que está o texto. Lei 9.504/97, né, artigo 59. A votação e a totalização dos votos, independentemente do meio utilizado pelo serviço eleitoral, garantirá o escrutínio público de todos os votos em respeito ao princípio constitucional da publicidade, artigo 37, né, através do método claro e compreensivo para todos os cidadãos. Chegou o grande Cláudio Tonelli aí, tudo bem? O autor daquela sugestão legislativa que eu já mencionei lá atrás, apresentada ao Senado e que infelizmente caiu, né? Caiu até por falsa informação transmitida a um senador Capiberibe, se não me engano, que estava junto lá, não sei se ele era o presidente da comissão, alguma coisa assim, e aí simplesmente anularam aquele encaminhamento da sugestão legislativa que o Tonelli apresentou para o voto no papel. Eu sou um defensor assim incansável, tá, do voto no papel. Por quê? Porque, como bem colocou o Fábio Henrique Alves aí, o Fábio Henrique Alves, ele é meu amigo também há mais de 20 anos, ele colocou aqui Japão e Alemanha, ele é advogado, e a tese dele, no início da sua carreira jurídica, foi justamente sobre o voto impresso, a segurança do voto, né? Ou seja, a segurança compartilhada, né? E aí o Fábio também tem teses, né, sobre isso, desenvolveu muito bem. Então, e ele lembrou bem, Japão, Alemanha e Coreia do Sul, né? A Alemanha, inclusive, teve o voto impresso em 2003, simplesmente foi proibido, porque perceberam que não dava, não tinha como ter lisura no processo, e suspenderam aquilo em 2004. Está na Constituição, não pode ter nenhum dispositivo eletrônico no sistema de escrutínio público, que tem que ser alcançável a todo e qualquer cidadão, inclusive aqueles que só têm os primeiros graus, digamos, de instrução, ou seja, só sabe ler e escrever. Este cidadão, ele tem que ter condição, ele sabe ler e escrever, ele pode ter acesso, ele tem que ter condição de acessar o sistema de escrutínio, ou seja, entender, acompanhar a contagem. Não pode ser feita limitada a técnicos. Onde já se viu um negócio desse? Então é aquilo que o Felipe Jimenez falava, né? Falou lá no Senado, inclusive, dizendo que então eu vou reunir o meu pessoal de condomínio, todo mundo vota num determinado projeto, seja lá o que for, eu pego os votos, levo no banheiro, né? e volto lá, volto com o resultado e queimo os votos ainda por cima, né? Tudo bem, Ellen, seja bem-vinda. Então, não pode, isso é inadmissível, incompreensível do ponto de vista mais ingenuamente, vamos colocar assim, né, mais purista, de acreditar que os agentes públicos estão sendo sérios. Não dá para acreditar nisso, minha gente, sabe? Os agentes administradores do processo eleitoral, a ministra Rosa Weber e demais ministros do TSE, com toda a máxima vênia, isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Existe o artigo 37 da Constituição que diz claramente que tem que atender o princípio da publicidade. A contagem dos votos é um ato do Estado, que é o administrador das eleições. Se a contagem é secreta, feito dentro da urna, e a emissão de um boletinzinho, eles consideram aquilo como uma publicidade? Como? E se a fraude aconteceu lá dentro? Ah, mas não tem que comprovar. Não tem que comprovar e não tem que comprovar que aconteceu e que não aconteceu. E aí, como é que ficamos? Então nós vamos ficar nessas dúvidas, essa dúvida eterna? Não. Lembra quando eu falei que o Gilmar Mendes tinha apresentado um pré-orçamento de 2,5 bilhões de reais, né? Para fazer as máquinas com voto impresso e tudo mais? Bom,
eu tenho uma proposta, né, que eu já falei várias vezes, que é a do voto, e não só eu, com muitos dentro dessa nossa luta pelo voto auditável, né, que é o voto no papel. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, quando existiam cerca de 100 mil sessões eleitorais no Brasil, costumava-se pegar os votos dentro daquelas urnas de lona e levar para o ginásio, né? Ginásio de esportes, coisa e tal, grandes salões, para fazer a contagem, né? E fazia a contagem pública ali, tinha que ficar em cima, porque tinha desvio de votos, aquela bagunça toda, etc. Bom, isto hoje, voltando o voto em papel, não acontece mais. Por quê? Porque já existe, Ellen Soares, você está pedindo voto impresso, o Evilásio também, mas eu vou falar aqui, a Maria Celeste também, eu vou falar aqui sobre o voto no papel, tá? E vou dizer por que o voto impresso pode não dar certo por diversos motivos, tá? Primeiro, o voto no papel, hoje, ele pode ser contado em meia hora. Por quê? Porque as sessões eleitorais hoje têm entre 200 e 300 eleitores, só. Porque se tem uma coisa boa que o TSE fez ao longo desses últimos 20 anos, foi multiplicar o número de sessões eleitorais. Prestem atenção, hoje nós temos 570 mil sessões eleitorais. Cada sessão eleitoral tem 200, 250, 300. A minha tinha 399 aqui em Curitiba. Tá? Então, mas é fácil contar os votos, porque o voto no papel, você pega a urna, abre em cima, junto com os mesários fazem isso, né? Os próprios funcionários do TRE fazem isso na frente de fiscais de partido, com duas câmeras, né? Duas câmeras em cima e acabou. Conta ali em meia hora, 40 minutos, tá tudo contadinho, tudo certinho, assina a ata, boletim, afixa na parede, todo mundo fotografa e distribui pela rede. Tá? Então, Alvin Toffler dizia exatamente que o que mais importa é a direção, não a velocidade. Tá? O custo disso, meus amigos, o custo disso é menos de 50 centavos por eleitor. Até porque todo esse processo de eleição com urnas de lona, com o voto no papel, já existe. Meus amigos, não precisa nem de lei, não precisa de nada. Já existe, o que precisa é o TSE cumprir a legislação. Cumprir a legislação. Já existe porque é a lei de contingenciamento em face do não funcionamento, em conformidade da urna eletrônica. Ora, se a urna eletrônica não está funcionando, então, porque ela não atende o princípio da publicidade, porque ela não imprime o voto, então tem que ter o voto no papel. Isso está presente nas resoluções do próprio TSE. Eu não vou lembrar aqui os números agora e nem interessa muito. Tá? Mas aqui dentro da própria página, mais lá para baixo, ou no site da Convergências, fica mais fácil encontrar, convergências.org.br, você vai encontrar tudo isso aí. Tá? Bom, questão do voto impresso. Vamos fazer a comparação aqui. Tá? Você digita ali, coisa e tal, compara, o voto cai dentro é impresso, você confirma, cai dentro de uma urninha. E o que eles vão fazer? Bom, primeiro de tudo, a primeira coisa que eles vão fazer, que o TSE vai fazer, com a aprovação de um novo projeto de lei do Bolsonaro, tá? É o princípio da gradualidade, que isso não existe em lei, nem na Constituição, nem nada. Eles é que inventaram isso, né? Eles inventaram, boicotando a transmissão. É duro, né, Ivomar? Nosso querido vice-presidente do Instituto Federalista, seja muito bem-vindo. Jovita, tudo bem, tranquilo? Então, o voto impresso, se for implantado novamente por lei, seria pela quarta vez, tá? Pela quarta vez, hein? Em 20 anos, eles vão dar um jeito de derrubar, e se não derrubarem, tá? Por causa da pressão social, eles vão implantar isso ao longo de 10 a 15 anos. Porque vão dizer que não tem dinheiro, porque isso, porque assado, tá?
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá? Você está lá com a urna, com o voto, a impressora, você faz a votação ali bonitinho, né? Você acha que vai ter a contagem, o escrutínio público ali na hora, se está caindo dentro da máquina ali e ninguém pode contar? Porque se eles esconderem a urna, essa urnazinha com mesmo que lacrada e tudo bonitinho, com esses votos lá dentro, eles vão guardar isso disponível para qualquer solicitação de partido ou de candidato para uma eventual recontagem, que vai levar meses para ser julgada pelo Pleno, porque tem muita coisa para ser julgada, sabe? Então, vocês têm que parar para pensar um pouquinho sobre as enrolações que essa gente faz. E eles vão encontrando todos os tipos de subterfúgios para poder não aplicar a lei. Ah, não dá por causa disso, ah, não dá por causa daquilo, ah, porque tem fila, ah, porque não sei o quê, porque não tem dinheiro. Olha, no final de 2018, nós conseguimos, assim, na última hora, 500 milhões de reais aprovado em orçamento suplementar no Congresso, tá? 500 milhões para poder, tudo bem, João, boa noite, 500 milhões para poder fabricar as impressoras. Olha, 500 milhões é muito dinheiro para fabricar 600 mil impressoras. É muito dinheiro, gente. Sabe quanto custa uma impressora daquela Bematec ou de outras similares aí, que não dão problema, essas impressoras de supermercado, impressoras enfim, de tudo, né, que emite um recibinho, né? Ela é matricial, ela imprime, né? E o papel está ali, ele é um papel térmico, né? Está impresso e ele pelo menos dura um ano, alguma coisa assim, antes de esmaecer, tá? E esse é um outro problema também, tá? A Mônica está colocando aqui muito claramente, né, que as urnas eletrônicas têm que ser jogadas no lixo. Então, o que vai acontecer? Eles vão enrolar de todas as formas, de todas as maneiras, para que não se aplique a lei. Eles vão boicotar, como fizeram das outras vezes, vão sabotar as impressoras. Não, está vendo como não funciona? As filas vão aumentar, a Globo vai estar lá em cima. Olha que sofrimento as pessoas aqui, com chuva, com sol, que eu não sei o que mais, pessoas com fome carregando o nenê. Tudo isso eles fazem, gente. Eles fazem esse tipo de show. Então tem que entender que nós estamos nas mãos de pessoas que não querem respeitar a lei, não querem respeitar a Constituição. É simples assim, né? É engraçado que os países do primeiro mundo usam voto em papel, né, Elizabeth? É exatamente isso que nós falamos. O Japão, né, a Alemanha, a Coreia do Sul, vários estados americanos, várias províncias canadenses. O TSE chegou a tal ponto, e nós desmentimos isso no site da Convergências, tá? Graças a uma informação dada pela Mônica Martins, que é uma grande pesquisadora, tá? E dizia o seguinte: existe um instituto, né, o que é o International Democratic, alguma coisa assim, que acompanha todos os processos eleitorais no mundo, tá? O TSE queria se filiar a esse instituto por muito tempo, e depois de algum tempo conseguiu, né? O Nelson Jobim sabotou a impressão, né? E sabotou a Constituição também, não sei se vocês sabem disso, né? Colocou 2 artigos na Constituição, que era o relator de ortografia, relator final, né, da ortografia da Constituição de 88, ele colocou 2 artigos lá. Isso é verdade, ele mesmo confessou isso, tá? Então, vamos lá. Onde é que eu parei, né? É tanta coisa. Então, meus amigos, o grande problema, tá, é que eles não vão cumprir a legislação. Simples, eles não estão fazendo isso. Eu não sei o que está acontecendo com o judiciário também, de uma forma geral, como na Justiça Federal, porque nós entramos com
com um processo, né, com uma ação popular, e várias outras pessoas entraram com ações populares, ação civil pública, etc., invocando o cumprimento da lei. Fizemos denúncias na PGR, fizemos denúncias em todas as procuradorias estaduais, protocolado, tá, em todas as procuradorias eleitorais estaduais. Eu dei de dedo aqui no TRE, na audiência pública, dei de dedo nos membros que estavam na mesa, que era o presidente do TRE, o vice-presidente do TRE, que era o chefe da corregedoria, a chefe da Procuradoria-Geral do Estado e não sei mais quem, e eu dei de dedo neles. Tá? Tem um vídeo lá no site da Convergências também, explicando que, olha, vocês não estão cumprindo o artigo 37. Tem que cumprir o princípio da publicidade, senão isso aqui é ilegítimo. Tá? E em vez de me prenderem, o presidente o chefe da corregedoria falou que realmente suas afirmações são muito pertinentes, muito importantes, né? E só isso, sabe? Quer dizer, era tudo verdade, né? Não tem como contestar, né? Então, esse que é o problema, sabe? Aí sim, agora eu lembrei o que eu estava falando sobre a questão do IDE, que a Mônica fez a informação, e está dentro do site da Convergência. O TSE informou que 32 países no mundo utilizam processos eletrônicos de votação. Só isso. Então, que o Brasil não estava diferente, estava avançado junto com o mundo, que até que foi o primeiro. Não foi o primeiro, teve gente que antes que fez isso também. Só que eles deram meia informação para que todo mundo pensasse que o que eles querem que pense, que os 31 países, 32 países, além do Brasil, têm processos eleitorais iguais aos nossos. Não é verdade. Este site IDE, se não me engano é ide.org, tá? Ele revela claramente, isso está no site da Convergência, tá? Revela claramente que todos esses países que têm processos eletrônicos têm a contraprova física, seja escaneada, seja impresso, tá? Então, é mentira o que o TSE publicou no site. Não sei se continua no site deles, tá? Mas nós colocamos link, colocamos tudo e contestamos. Contestamos. Isso é mentir. E mentir é crime, porque a mentira praticada por agente público e da forma como foi feita é crime. O problema é quem que vai prender eles? Se eles são os supremos, né? Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal, porque ministros do TSE fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Que bagunça é essa, minha gente? Isso é só no Brasil que existe. Nem em Tonga existe um negócio desse. Eles não tiveram coragem de fazer um negócio desse. Tá? Então, é preciso realmente acordar, sabe? Eu convidando todos aqui para que compartilhem essas ideias, essa informação, esse conhecimento, justificando por que é que nós temos que ter o voto em papel. Tá? E que está tudo pronto. Está tudo pronto. Pois é, nem o presidente, Edson, consegue exigir que cumpra a lei. Olha só, deputado, eu não lembro agora qual, acho que é Daniel Martins, Daniel Soares, eu não lembro agora, é um deputado do PSL. No dia que nós tivemos uma reunião com o general Santos Cruz, conversando sobre exatamente esses temas, né? Nós tivemos uma pequena comitiva e nós explicamos tudo isso. Tá? Só que vamos cuidar do voto impresso. Sabe, não aconteceu nada. O máximo que aconteceu foi um deputado do PSL, partido do presidente, entrar com um requerimento no Supremo para saber como é que estava o andamento do processo de suspensão do artigo 59A, que foi, na verdade, uma suspensão em caráter liminar, né? Detalhe, a lei exige a publicação em 72 horas do acórdão, mas essa publicação não acordou, fazendo um trocadilho, tá? Ela continua dormindo, mais de um ano e continua dormindo.
Não foi publicado. Por quê? Porque quando é publicado, abre-se o prazo para que interessados entrem com contestações, com recursos, etc. Eles não publicaram. Se isto não é crime, então eu não sei mais o que é. Então eu vou começar a achar que os bandidinhos, ou os assassinos, assaltantes de bancos, etc., são anjinhos perto dessa gente. Que eles estão aniquilando com o processo democrático e com o processo de respeito à Constituição por parte do povo, e implantando uma ditadura dentro de um neoconstitucionalismo, ou seja, eles é que inventam as leis, uma neoconstituição, uma constituição paralela, eles fazem o que eles quiserem, gente. É isso que está acontecendo. E eu não sei realmente o que acontece do lado de dentro dos bastidores, lá da presidência da República, que não enxerga isso, ou se enxerga e não pode fazer alguma coisa. Não dá para entender. A gente critica aqui do lado de fora, mas do lado de dentro do balcão as coisas devem ser muito brabas. Eu reconheço isso. Né? Mas o povo está do lado dessa esperança que foi colocada no poder, e eu acho que eu, se fosse o presidente, eu teria aproveitado muito bem isso. Teria aproveitado muito bem isso. O povo está do meu lado, eu sou empregado do povo, então os senhores aí do poder legislativo, do poder judiciário, os senhores têm que obedecer a essa nova ordem imposta pelo povo. Mas nada, eles ficam de brincadeira, sabe? O presidente do Supremo Tribunal Federal tomando café com o presidente do Legislativo e do Executivo para fazer um grande pacto de governabilidade. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde já se viu o Supremo Tribunal Federal fazer parte de um pacto? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O Supremo tem que cumprir a Constituição, cumprir a lei, fazer cumprir. Simples assim. Dirimir os problemas legais e constitucionais. Só isso. O Supremo não tem que fazer mais nada disso. Tá? Não tem que ter medo de ser chamado de ditador, o Carlos Pastorino. Quem tem medo, então, não vai para a presidência, então. Tem que ter coragem, meu. Sabe? Não estou dizendo que ele não tem coragem, sabe? Mas vai ter que se achar. Ele está com os militares do lado dele, né? Não precisa ser ditador para isso. Tem que ter pulso, firmeza, sabe? Os caras que assumiram, os liberais que assumiram a Nova Zelândia em 1985, contra sindicalistas, socialistas e outros vigaristas que estavam no poder há muitos anos e que acabaram com a Nova Zelândia, né? Simplesmente fizeram uma coisa que eu sugeri para o presidente várias vezes, tá? Por meio de interlocutores que têm acesso direto com ele. Eu disse: presidente, vá para a televisão pelo menos uma vez por semana. Tá? Depois outros começaram a falar também, mas eu desde o começo falei: vá para a televisão, vá falar com o seu povo, vai explicar o que foi feito ontem, o que está sendo feito hoje, o que vai ser feito amanhã. E eu não estou inventando isso, isso foi feito na Nova Zelândia, em 1985. 15 anos depois, a Nova Zelândia era um país de primeiro mundo. Nova Zelândia, e não fabrica nada. Tá? Então, nós aqui somos uma potência extraordinária, extraordinária. Se colocar a casa em ordem do jeito que tem que ser, nós explodimos, gente, em termos de prosperidade. Mas tem que ter as instituições funcionando corretamente. Se precisar limpar uma instituição à força, que se faça. Que se faça. É crime, é simples. Não precisa simplesmente: eu não gosto de você, vou botar para fora. Não, isso sim seria ditadura, né? Totalitarismo, etc. Não é por aí. Mas se está cometendo crime, se não está obedecendo à lei, processo contra o sujeito, vai tudo de acordo com a Constituição e põe para fora. E na hora que entrou com o processo, já suspende a função dele. Vocês querem ver uma coisa? Nós entramos um pouco antes de junho, acho que foi finalzinho de maio, entramos com uma denúncia-crime, né, uma notícia-crime contra o Giuseppe Janino,
que é secretário de tecnologia do TSE, por ter mentido, né, em audiências públicas sobre como é que funciona o processo. Ele foi inquirido, né, por Pedro Rezende, por enfim, especialistas, e ele mentiu. Ora, um agente público que mente, ele não pode estar, ele tem que ser, tem que ser exonerado. Tem que ser exonerado. Detalhe, tudo taquigrafado. Tudo com notas taquigráficas. Então, o processo foi montado por uma advogada lá, a doutora Vânia, lá em Brasília, e eu assinei, né? Entrei com essa denúncia na Polícia Federal, e nada aconteceu. E não só isso. O chefe da Polícia Federal, na época, era o seu Rogério Galouro. Tá? Doutor Rogério Galouro. Né? E foi para ele dirigida a notícia crime. Ele deveria ter tomado providências. Não tomou. E agora, pasmem, meus amigos. Adivinhe, ele saiu da Polícia Federal, né? Porque entrou o novo presidente. Adivinhe quem contratou o senhor Rogério Galouro? O Tribunal Superior Eleitoral. Pasmem. Então, meus amigos, o que nós estamos vivendo? Sabe? O que nós estamos vivendo? O cara que recebeu a denúncia é contratado pelo órgão que teve um funcionário seu denunciado criminalmente. E aí? Então nós vamos apelar para quem? Só para os ETs, porque para o Papa também não dá, né? Há muitas controvérsias em relação ao Papa, né? Não dá, meus amigos, sabe? Então o que nós temos que fazer? É juntar a força do povo. A força do povo de forma dirigida, de forma objetiva. Tá? O Estado está aparelhado, essa coisa toda, né? Mas com a força do povo nós vamos conseguir limpar o país. Agora não é uma coisa da noite para o dia. Tá? Só que não adianta ficar gritando, sabe? Só por isso ou por assado. Nós temos que começar a classificar o que é realmente importante. Tá? No meu entender, eu gostaria que vocês analisassem também isso, se vocês concordarem comigo. A reforma mais importante e mais urgente de todas, e olha que eu sou federalista, defendo o federalismo, mas a mais importante de todas é, sem dúvida nenhuma, o processo eleitoral. Tá? Nós estamos propondo, e vamos colocar isso numa PEC e encaminhar também para os deputados, vamos ver o que acontece. Já tem conversas sobre isso. Primeiro, acabar com o TSE. Acabar com o TSE. O TSE não serve para nada, a não ser para gastar 8 bilhões e meio por ano. Eu disse 8 bilhões e meio por ano. Para que serve? Aí tem os TRS, né? Os Tribunais Regionais Eleitorais, todos praticamente nababescos também. Então, quanto custa isso por ano? Isso é uma fábula, gente. É uma fábula, né? Então é preciso pôr um fim nesse negócio. O TSE simplesmente tem que acabar. Todos os processos, as questões judiciais têm que ser encaminhadas para quem tem direito, ou seja, o judiciário. O TSE, ele quer fazer o papel de administrador das eleições, quer fazer o papel de legislador, porque solta um monte de resoluções a cada ano, seja para registrar partidos, seja para eleições, seja para isso. Eles inventam e eles criam a legislação por meio de resoluções, governam o processo eleitoral por meio de resoluções válidos para todo o país. É um absurdo um negócio desse, né? E ainda julgam, ainda é o judiciário. E por isso que esses caras se chamam de ministros, né? Para mim são todos sinistros, assim, não em relação à pessoa de cada um, deixar bem claro aqui, eu não conheço nenhum deles, tá? Mas em relação ao processo do qual eles estão inseridos, tá? O TSE tem que ser extinto, simples assim. Tem que ser criado no lugar do TSE a Agência Federal Eleitoral, e a Agência Eleitoral Federal vai cuidar das eleições presidenciais, ponto final.
administrar, apenas administrar. Ah, deu problema, discussão jurídica, judiciário. Aí sim vai para o Supremo, o Tribunal Federal, porque é uma questão presidencial, é ponto final. Os TREs têm que ser transformados em agências eleitorais estaduais, que vão então administrar o processo eleitoral dentro em nível estadual e também nas juntas municipais. Tá? Exatamente, Mônica, não existe nada parecido com o TSE no mundo. Né? Então, a agência eleitoral federal, a agência eleitoral estadual e as juntas eleitorais municipais, e acabou. Nada mais que isso. Né? Então, desta maneira, meus amigos, nós vamos ter um processo rígido, né? Um processo limpo, um processo com voto em papel, barato, tá? Que não vai custar nem 500 milhões de reais, vai custar talvez 200 milhões, estou exagerando aqui. Pode imaginar a logística de transporte, o transporte e armazenamento, né? Das urnas de lona comparado com as urnas eletrônicas, né? Caixas e não sei o que mais. Quantas imagens nós vimos, inclusive, de gente transportando urnas eletrônicas em carros comuns. Gente, vocês estão cuidando de um processo mais importante do país, que é o processo eleitoral, o processo da democracia. É por meio da democracia que se instalam as pessoas para comandar o Estado, que é do interesse da população. Então, eu novamente reitero, né? É pleonasmo isso, né? Eu reitero, tá? O processo mais importante, a reforma mais importante e urgente a ser feita no país é o processo eleitoral, que tem que ser decente, que tem que ser transparente, que tem que ter o escrutínio público. O voto é secreto, isso é indiscutível, no mundo inteiro é assim, né? Mas o escrutínio tem que ser público, ou seja, a contagem dos votos tem que ser pública. Se isso não for consolidado no Brasil, meus amigos, eu digo o seguinte: nós não temos um país, nós temos uma cleptocracia, tá? E não adianta ficar reclamando, não, porque enquanto isso não mudar, nós não vamos conseguir fazer nenhuma reforma. Tá? As reformas sempre vão vir lá de cima, toda a democracia, entre aspas, vai ser feita sempre com os donos do poder, que estão divididos nos três poderes. Tá? Criam essas oligarquias e vão negociando aqui, negociando ali. O mais fraquinho, o mais bobão já sai preso para poder dar uma satisfação para a sociedade. E ponto, é assim que funcionam as coisas. Tá? Nós vivemos uma máfia, infelizmente. Tá? Então é isso, meus amigos. Era isso que eu queria explicar para vocês. Tá? Muito importante, de que a reforma mais importante a ser feita é esta, né? E que nós temos que brigar pelo voto no papel, porque daí não tem choro em vela. Tá? Não tem como o TSE inventar regrinha aqui, resoluçãozinha lá e não sei o que, mas não tem o que inventar. Tem que contar ali e acabou, sabe? Então, o que vai ter que vai acontecer, né, é tomar cuidado nas totalizações, né, para conferir. E o voto sendo guardado bonitinho, né, vai poder ser recontado para poder bater com uma eventual dúvida em totalizações, porque as fraudes podem ocorrer na urna eletrônica, na contagem pública, ou na contagem, na transmissão dos dados, atualmente, e na totalização. Tá? Então, isso pode acontecer. São 3 situações. Tá? Com o voto no papel, tá? Aí já é praticamente impossível. Na época em que tinha as coisas no ginásio, com milhares de votos e cabos eleitorais, aquela coisa toda, eu sei que eu participei desse processo, era uma zona, uma bagunça tremenda, você não podia desviar, não podia piscar porque alguém desviava um voto, né? Com um xizinho ali, um voto em branco, botava um X no candidato dele, o contador, né, o escrutinador, sabe? E então tinha que ficar realmente muito atento.
como fiscal. Eu fui fiscal de eleição, né, de escrutínio. Então, hoje isso não é mais assim, não vai ser mais assim, porque cada sessão eleitoral tem entre 200, 300, 400 eleitores no máximo. Tá? Uma ou outra talvez tenha um pouquinho mais, mas a média é 250 eleitores por sessão eleitoral. Tá? Então é tranquilíssimo contar ali mesmo, sabe? Em meia hora está contado, está tudo certo, né? Hackeamento do TSE. A Mônica está lembrando bem ainda aqui, né? Deixa eu ver que mais aqui que ela escreveu. Ela colocou um link aqui muito bom. O hackeamento do TSE, né? Bom, se hackearam agora o celular do Moro e não sei o que mais lá, quem é que pode dizer que não se pode hackear, seja a urna eletrônica? Mas a urna não está ligada na internet. Mas será que nós temos que confiar nos agentes internos que controlam o processo eleitoral? Que controla o software, etc. O seu Giuseppe Janino é confiável com a notícia crime por falso testemunho que está lá na Polícia Federal que não foi visto até agora? Isso é confiar? Ou como dizia, não sei se foi o Felipe Gimenez, o Pedro Rezende, né? O Pedro Rezende que falou, nós temos então que instalar constitucionalmente no Brasil mais uma religião, a do Santo Baite? É isso? Né? Então, não dá, né? Eu acho que ficou bem claro, tá? Eclésia, se você chegou agora, volta lá depois para você ver que precisa ser o voto no papel, tá? Que o voto impresso, ele apresenta uma série de problemas, já derrubaram 3 vezes e vão derrubar pela 4ª vez, tá? Ok? Sueli, dá uma olhadinha você também, Helena, dá uma olhadinha que o voto impresso, ele dá problema, tá? Claro que entre voto impresso e urna eletrônica sem voto, é evidente que tem que ter alguma coisa, pelo menos o impresso. Mas entre o impresso e o voto no papel, 1000 vezes no papel. Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, só esses 4 países atrasadinhos eles adotam o voto no papel, tá? Não é voto impresso, ok? Então é muito importante isso, porque eles vão enrolar todo mundo, tá bom? Quem chegou agora, quiser saber um pouquinho mais sobre as razões pelas quais nós estamos defendendo o voto no papel, volta no início do vídeo, assista com calma, tá? E você vai ver por quê, tá bom? A Mônica lembrou bem aqui na Europa toda, né? A coisa acontece no papel, né? É que nem um cônjuge que sempre traiu e que te fala que nunca mais vai trair. O Cláudio Tonelli, né? Portugal também, né? Muito bem, Mônica, também tudo no papel. É isso aí. Meus amigos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque eu já vou encerrar, né? Para não ficar muito longo esse vídeo. E se tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Não vou fazer que nem o padre dizer assim, cálice para sempre, não. Pode fazer depois que a gente vai responder aqui dentro. Ou eu, ou algum membro da Convergências vai responder aí dentro dos comentários, tá bom? Um grande abraço para vocês. Divulguem, não é questão de divulgar o vídeo, tá? É divulgar as ideias. Divulgar o vídeo, ok, mas principalmente a ideia do voto no papel e explicar por quê. Se você chegou agora, veja o vídeo inteirinho e você vai saber o que explicar para as pessoas. Você pode mudar o país, tá? Você pode levar essa informação para centenas de pessoas e essas centenas de pessoas distribuindo para outras centenas e assim nós mudamos o país, tá bom? O país primeiro se muda com informação e depois com ação. Até bati no negócio aqui. Ok? Grande abraço para todos, uma boa noite, um ótimo final de semana e que Deus proteja a todos.